Agora vamos tratar um pouquinho da filosofia medieval desenvolvida por Tomás de Aquino. Bom, Aquino é uma cidade próxima a Nápoles que fica na Itália. Se a gente observar os anos de nascimento e morte do Tomás de Aquino, já dá para ver que ele viveu a alta Idade Média, diferente de Agostinho de Hipona, que viveu a baixa Idade Média. São cerca de 800 anos de diferença para outro. Tomás de Aquino também vai ter como elementos principais a fé e a razão na sua filosofia. Só que ele vai colocar as duas numa relação de interdependência. Sem a fé, a razão não compreende as áreas inatingíveis do conhecimento. Sem a razão, a fé não conhece nada. Então, olha como ele cria uma relação de dependência entre as duas. A razão prepara a fé. É como se fosse um instrumento da fé. Mas a fé melhora a razão. Bom, ou seja, se a gente não tiver fé, o nosso conhecimento vai ser imperfeito. Contrapondo um pouco aquela frase que a gente atribuiu a Agostinho de Hipona, para Tomás de Aquino é necessário entender para crer. Mas repare, crer é o objetivo. Uma frase de Tomás de Aquino para a gente raciocinar também. Devemos acreditar mais nas verdades da fé do que nas coisas que vemos. Porque a vista do homem pode falhar, mas a ciência de Deus é sempre infalível. Então aparece nessa frase um dos pressupostos da filosofia medieval, que é a existência de Deus. E por mais que a gente esteja falando de ciência, que é razão, está totalmente ligado à fé. É a ciência de Deus. E a filosofia e teologia, como que o Tomás de Aquino podia combinar as duas? Para ele oferece um conhecimento, ok. Então tem a ver com a razão, com a lógica, com o funcionamento do cérebro para conhecer a verdade. Mas é um conhecimento imperfeito. Então é necessário aliar esse conhecimento imperfeito à teologia, porque este é o elemento que permite que o conhecimento seja esclarecido. Então olha só, se a gente olha essa imagem do Tomás de Aquino, ele está formulando um conhecimento, ele está escrevendo, ele está produzindo, mas ele está iluminado pela fé. Então o conhecimento é imperfeito e ele só é corrigido, esclarecido pela teologia, pela fé. A linguagem de Tomás de Aquino já vai para um estilo mais seco e sem adornos, e ele é o maior representante da escolástica. O que é a escolástica? Uma vertente da filosofia medieval, surgiu na Europa no século IX e vai permanecer até o início do Renascimento, no século XVI. Vai desenvolver um pensamento crítico e de aprendizagem com origens nas escolas monásticas cristãs. Vai conciliar a fé cristã com um sistema de pensamento racional, principalmente da filosofia grega. Então, se a gente olha essa imagem, a gente consegue ver que há uma pessoa, aqui no caso Tomás de Aquino, passando determinado conhecimento para um grupo de pessoas. Então, a escolástica tem a ver com um tipo de escola. A escolástica e a suma teológica. Vamos entender um pouquinho isso em Tomás de Aquino. A escolástica ela vai ser muito presente nas universidades medievais e a principal obra do Tomás de Aquino se chama Suma Teológica. Nela, ele vai fazer um diálogo entre a cristã, o pensamento aristotélico e elementos do conhecimento árabe. Isso vai desenvolver o tomismo, que vai ser muito forte nas universidades no período medieval. O método da escolástica, portanto do tomismo, em levantar um tema, colocá-lo em dúvida e fazer vários questionamentos, pois só questionando muito uma coisa se consegue uma conclusão verdadeira.